Boa noite, Muti. Se você não me conhece, eu sou o João, um dos pastores aqui da igreja. E hoje eu tenho o privilégio de dar continuidade à série Somente pelo Espírito. Essa tem sido uma série que nós temos desenvolvido a partir do livro de Atos. Um relato de como a igreja primitiva, os primeiros discípulos, seguidores de Jesus, eles viveram e compartilharam a sua fé de maneira autêntica. Como que eles lidaram com os desafios iniciais da igreja. Como que eles conseguiram, ainda que em tempos difíceis e de grande oposição, perseguição, manter a fé, manter a unidade, manter o amor uns pelos outros. E nós temos chegado à seguinte conclusão: a cada capítulo, a cada nova jornada, nós temos percebido que é somente pelo Espírito que nós podemos viver e compartilhar a fé em Jesus. Não há outra forma, não há outra capacitação, não há outra maneira que a gente consiga viver a fé em Jesus, senão por meio daquele que nos une a Jesus, que é o Espírito Santo. Então olha que boa notícia, o Espírito Santo é uma pessoa e que vive em nós, uma vez que a gente deposita a nossa fé nele. O Espírito Santo é um presente, é um dom, é uma graça de Deus para com aqueles que o receberam e o reconheceram como Jesus, o Cristo, o Deus encarnado. Agora, mais do que isso, ao longo dessa série a gente já tem percebido que o Espírito Santo, mais do que um presente, o Espírito ele preenche as nossas insuficiências. Porque é bem verdade que Jesus veio, mas ele voltou para o Pai e ele nos deu um chamado muito maior do que nós podemos cumprir. O chamado de Jesus para nós é que a gente vá a Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, sendo testemunhas vivas, testemunhas autênticas de quem Jesus é e daquilo que ele fez. E aí você há de concordar comigo que para esse chamado nós não temos capacidade suficiente. Nós não temos como cumprir um chamado tão nobre como esse, de ir até os confins dizendo que Jesus vive, que Jesus é Senhor. Então o Espírito, além de ser um presente dado por Deus, ele preenche as nossas insuficiências. Ele nos capacita, ele possibilita que a gente vá e cumpra essa missão. E lá em Atos a gente percebeu isso, que na medida em que pelo Espírito eles testemunhavam que Jesus é Senhor, que Jesus vive, que Ele está vivo, pessoas se convertiam, pessoas se voltavam para Jesus, vidas eram transformadas. E aí de 120 a gente percebe que esses centenas viraram milhares. De 120 foi para 3.000, e daqui a pouco de 3.000 para 5, e o movimento foi se tornando cada vez mais exponencial, porque de alguma forma, o Espírito que preenche as nossas insuficiências, estava sendo suficiente para convencer e lapidar os corações. Então, somente pelo Espírito, é a série, onde nós como igreja estamos reconhecendo aqui, nós precisamos de Deus. Nós não temos condições de fazer a missão de Deus em Campinas e região à parte do Espírito Santo. Só que a vida não é flores. A gente começou a percorrer o livro de Atos e a gente começou a perceber que nesse caminho de crescimento, nesse caminho de maturação, nesse caminho de, olha, pessoas estão se achegando a esse movimento chamado igreja, surgiu um fator novo na equação. Esse fator se chama perseguição. No capítulo 4 a gente se deparou com esse cenário onde alguns se levantaram e estavam descontentes com aquilo que estava rolando. E chegaram até aqueles 12 iniciais, os apóstolos, e disseram: olha, é melhor vocês pararem de falar desse Jesus. Chega, é melhor não falar mais sobre ele, ok? A gente até aceita o fato de que, poxa, um aleijado de repente está andando, a pessoa teve uma mudança de vida, ela desfrutou de um milagre, mas é melhor parar por aqui. E aí os discípulos ali, a igreja ali, tem uma oportunidade de olhar para essa oposição e responder com coragem.
Responder dizendo: olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós não temos como falar outra coisa, senão que Jesus é o único nome dado aos homens pelo qual nós devemos ser salvos. E veja que esse movimento então de crescimento, de avanço, de alcance, de relevância, ele não está desconectado de forma alguma de oposição. As pessoas não ficam felizes quando Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. As pessoas não ficam contentes quando Jesus é reconhecido por quem Ele é. E aí, não bastasse isso, depois desse BO externo, ou seja, pessoas se opondo ao movimento, a gente viu na última semana um BOzão interno, uma treta dentro da igreja, ou seja, a corrupção estava dentro e permeando corações de crentes, de discípulos. Você deve lembrar comigo de Ananias, Safira, um homem e uma mulher que professaram a fé em Jesus, que foram batizados pelo Espírito Santo, mas que a Bíblia diz que deixaram com que Satanás enchesse o seu coração, e aí a podridão, a corrupção começou a entrar dentro da igreja. Não é mais uma ameaça externa, é uma ameaça interna. E a igreja teve que, diante da corrupção interna, responder com autenticidade, dizendo assim: não é opcional, não é opcional, nós precisamos de verdade, de sinceridade, de integridade, de transparência. Não dá para você colocar uma oferta diante de Deus e dizer: olha, isso aqui é 100%, sendo que é 90%, 80%, 70%. Não dá para mentir para o Espírito Santo. E aí, a igreja tem um choque, porque os dois, Ananias e Safira, morrem diante da igreja, diante do povo de Deus. E essa autenticidade, ao invés de expelir, ao invés de levar as pessoas para fora, trouxe as pessoas para dentro. Mostrou para aquelas pessoas que com Deus não se brinca. Evidenciou de que deveria permear os nossos corações temor, reverência diante de um Deus santo, diante de um Deus poderoso. Mas então, a gente chega hoje a uma terceira distração, se assim eu posso colocar, que gerou uma oposição para aquela igreja primitiva, a igreja de Atos, e a gente vai olhar para isso no capítulo 6. E pensando nisso, eu gostaria de começar o texto de trás para frente. E se a gente pudesse, de trás para frente, começar pelo último verso, que diz assim: assim a mensagem de Deus continuou a se espalhar, o número de discípulos se multiplicava em Jerusalém, e muitos sacerdotes também se converteram. Eu acho interessante a forma como o autor aqui do livro de Atos, que é o Lucas, ele vez após outra, ele vai dando um resumão daquilo que estava rolando na história da igreja. Lucas sempre tem esse olhar positivo da coisa, então ele vai descrevendo os BOs, as tretas, as corrupções, as perseguições, a inveja, a podridão, mas no fim das contas ele menciona assim: olha, a mensagem está sendo espalhada, pessoas estão se convertendo, o reino de Deus avança, o reino de Deus não está refém da maldade, não está refém da incredulidade, o reino de Deus avança, porque foi isso que Jesus nos assegurou. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja avança, apesar da oposição, apesar da corrupção e apesar da falta de unidade, que é a terceira distração que a gente vai se deparar hoje. Ou seja, o texto termina para a gente, aqui no verso 7, evidenciando que até alguns sacerdotes, gente totalmente cética, gente totalmente voltada para o judaísmo e para suas práticas religiosas, pessoas que provavelmente estavam lá dizendo para Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, estão se convertendo, porque o testemunho da igreja está sendo preservado, porque por meio da oposição, por meio da perseguição, por meio da corrupção, Deus continua trabalhando, Ele está em missão, e o Espírito de Deus continua convertendo, transformando e trazendo pessoas do ceticismo à fé em Jesus. Então,
Diante disso, o que a gente pode perceber aqui é que, dentre vários resumos de Lucas no livro de Atos, a gente percebe que ele diz: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Lucas deixa claro aqui e evidente que a igreja tinha um movimento conjunto, um movimento unificado. Todos, sem exceção, estavam juntos, de corpo, de alma. Eles estavam reunidos. No capítulo 4, verso 32, diz assim: todos os que creram estavam unidos, de coração, de mente, não se consideravam donos dos seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Está claro aqui, dentro desses resumos de Lucas, que o movimento da igreja em Atos era um movimento único, que caminhava de forma única, onde todos tinham tudo em comum, todos compartilhavam seus bens, eles se reuniam para ouvir a palavra, para orar, para partilhar o pão, a ceia, para ter comunhão. A igreja estava unida, apesar da oposição, apesar da corrupção. A igreja estava unida. E no capítulo 5, no último verso, que é o 42, Lucas também dá um resumo. Depois de todo aquele BO que aconteceu com Ananias e Safira, depois de todas as evidências de que, olha, Deus está agindo no meio do seu povo, apesar dos apesares, ele diz: todos os dias, no templo e de em casa, nos GPs também, continuavam a ensinar e anunciar que Jesus é o Cristo. Perceba, a igreja não parou, a igreja não foi freada, a igreja não foi de forma alguma tirada de cena. A igreja continuou em avanço, em movimento, unificado, conjunto, todos em comum, em unidade. Só que aí nós chegamos no capítulo 6. E no capítulo 6, o que a gente vai ter ali é uma distração que poderia comprometer todo o movimento da igreja. Muitos olham para o texto do capítulo 6 em Atos e pensam assim: ali está um texto que fala sobre como oficiais da igreja, diáconos, começaram a servir e começaram a ter protagonismo. Mas é bem verdade que a evidência do texto e a ênfase do texto não está na solução do problema, mas na causa que gerou aquele problema. Ou seja, não deve nos espantar ao ler Atos 6, o que foi solucionado, o que foi resolvido, o fato de 7 homens terem sido escolhidos para servir as mesas e para trazer conforto, para trazer alimento, para trazer sustento e dignidade para quem precisava. O que deve nos espantar é que o que gerou toda essa confusão foi falta de unidade. Foi porque em algum momento relacionamentos autênticos tiveram tensões. E se isso é verdade na igreja em Atos, isso é verdade na nossa comunidade. A gente pode estar junto, a gente pode estar unido em corpo, em alma, em mente e coração, mas haverão momentos, se é que já não existem, onde tensões, faíscas vão rolar. E gente, isso é ser igreja. Não ache que ser igreja é vir para uma comunidade perfeita, composta de anjos celestiais, que cantam, adoram e dizem: santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Igreja é problema. E isso não é demérito, porque a gente devia colocar uma placa bem bonita ali, dizendo: desculpe os transtornos, estamos em obras. Deus está santificando, Deus está purificando. Deus redime o seu povo, mas o seu povo é colocado num processo chamado santificação. E quando a gente olha para uma igreja como Atos, que é tão falada e tão mencionada como a igreja ideal, a igreja modelo, a gente começa a perceber e falar: nossa, mas esse pessoal teve desafios. Tinha gente na igreja com pecado e precisando ser repreendido. Tinham pessoas de fora querendo cancelar o movimento da igreja, mandando hate nas redes sociais, questionando nos comentários. Existia todo um entorno que estava jogando contra e não a favor. E é verdade que isso, por vezes, acontece dentro de campo. Acontece com quem está dentro do jogo.
Por vezes um se esbarra com o outro, um não gosta do outro, um tem problema com o outro, existe uma diferença social, existe uma diferença cultural, racial, existem diferenças. E como que a gente lida com isso? Como que isso não se torna uma distração para aqueles que deveriam estar focados na pregação do Evangelho e no anúncio do reino de Deus? Esse é o nosso desafio dessa noite. É isso que a gente vai ver. E uma primeira consideração então que eu gostaria de fazer diante de tudo isso é que o crescimento nunca está livre de obstáculos no caminho. Nós precisamos ter essa consciência de que quando a igreja cresce também em meio às dificuldades. A igreja cresce em meio aos problemas. Nunca crescer foi fácil. E é só você perguntar para uma criança que ela vai ser capaz de responder. Crescer dói. Crescer faz com que a gente se desprenda de determinadas coisas e se prenda a novas coisas. A roupa deixa de servir, o calçado não entra mais e nós precisamos aprender a crescer. Crescimento nunca está livre de obstáculos no caminho. Existem lutas. E na igreja em Atos isso fica mais do que evidente. Veja só o verso 1 que diz assim: à medida que o número de discípulos crescia, surgiam murmúrios de descontentamento. O quê? Fofoca no meio da igreja? Não em Campinas, não na MUT, certo? Qualquer outra comunidade a gente aceita, mas aqui não. Pessoal, isso estava em Atos. Isso estava presente na igreja que tinha como líderes Pedro, João, Tiago. Os caras andaram com Jesus e estavam reclamando com eles. Se você voltar lá no Antigo Testamento, o povo de Israel reclamava com Moisés, o homem que viu Deus face a face e cuja face brilhava. Então, Tiago, vai ter reclamação, cara. Quem somos nós? Na fila do pão. O povo vai ficar chateado. Por quê? Porque na medida em que o número de discípulos cresce, crescem também as demandas. Crescem também os descontentamentos. A palavra aqui no original quer trazer uma ideia literalmente de um zum, zum, zum. Sabe aquela coisa? O grupo do WhatsApp da igreja está pegando fogo. A secretária não aguenta mais as ligações de reclamação. Já tem um monte de comentário no Reels lá, dando hate nas coisas da igreja. Murmúrio, descontentamento, zum, zum, zum. Está nos corredores da igreja, está todo mundo falando que a igreja está com problemas. Agora, perceba que nesse momento, crescer não necessariamente significa amadurecer. E trabalhando num colégio como eu trabalho, é fácil identificar isso. Tem uns adolescentes assim, de 2 metros de altura para mais. Tem uns 15, 16 anos, e os caras são altos. Só que não necessariamente esse crescimento, essa estatura, ela significa que eles são maduros. E via de regra não são. Via de regra são imaturos, via de regra não sabem como lidar com as suas emoções, via de regra não têm responsabilidade, esquecem o dia de entregar trabalho, esquecem o dia da prova, faltam, conversam durante a aula. É complicado. Por quê? Porque crescer não significa, na mesma medida, amadurecer. E a igreja aqui, em franco crescimento, ela está vivendo aqui uma realidade de que ela precisa crescer também em maturidade. Olha, tem murmúrios, tem zum, 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 existem críticas. E os caras estão criticando os apóstolos, a liderança que andou com Jesus. E aí, diante disso, a gente se depara com qual era o problema. O que estava gerando esse zum, zum, zum? O que estava gerando essa fofoca gospel? Vamos ver. Os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Veja só. Dizendo que as suas viúvas estavam sendo negligenciadas na distribuição diária de alimento. Se a gente não ler o texto com atenção e se a gente for direto à última informação, você deve achar que o problema aqui era a cesta básica. Tipo assim, o BO é o seguinte: tem quem está ganhando cesta e tem quem não está ganhando. Então a gente precisa igualar aqui as fileiras. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é para a fala inicial aqui, onde
Lucas diz, os judeus de fala grega se queixavam dos de fala hebraica. Peraí, judeu não fala tudo a mesma língua? Não, não no mundo antigo. A gente se depara aqui com uma informação interessante, onde você tinha um grupo de judeus que haviam vivido por muito tempo longe de Jerusalém, longe de suas terras. Eles eram conhecidos como os judeus da dispersão, os judeus da diáspora. Então, por muito tempo eles se afastaram do seu povo, dos seus costumes, das suas tradições. E nesse caso, eles se esqueceram do seu próprio idioma. Gerações passaram. E dentro daquele cenário mundial, a cultura que prevalecia era a cultura grega, desde os tempos de Alexandre. Ou seja, muito provavelmente, esses judeus de fala grega, eles sabiam falar muito bem o grego, mas eles não tinham mais o conhecimento do hebraico ou do aramaico, que era a língua dos judeus de Jerusalém. Era um problema de dialeto, um problema de fala, de comunicação. E os judeus de fala hebraica, também conhecido como hebreus, são aqueles que permaneceram em Jerusalém e que se orgulhavam disso. A gente não se contaminou com o mundo, nós não nos contaminamos com as coisas deste mundo, a gente preservou as tradições, a lei de Moisés, a Torá, nós vivemos e praticamos aquilo que nos foi ensinado. E aí eles preservaram o idioma, o aramaico. Apesar de que alguns também tinham a facilidade em transitar pelo grego. Isso é tão evidente que o Novo Testamento, se você não sabia, você está sabendo, foi escrito em grego. Ou seja, nós temos uma palavra chamada Bíblia, que foi escrita nesses dois idiomas. O antigo foi escrito em hebraico, o novo foi escrito em grego, e a galera está tretando por causa de idioma. Uns estão chateados com os outros, porque as viúvas de um dos lados não estão recebendo a mesma assistência social do que de outro. E isso, gente, evidencia uma coisa muito importante. Visão mais visão é igual a divisão. Grava isso. Visão mais visão é igual a divisão. Não ache que pessoas com visão de mundo diferente, pessoas com concepções de vida diferentes, que enxergam a realidade e o mundo à sua volta de forma diferente, vão conseguir viver em unidade. Não dá. Se elas não tiverem o mesmo ponto de vista, se elas não estiverem olhando para a mesma cruz esvaziada, elas não vão conseguir viver unidas. Haverá divisão. Então, o que a gente tem aqui é um problema que está para além de cesta básica, de assistencialismo social, está para além das viúvas que não tinham assistência por parte da igreja. O problema aqui é que nós temos alguns de fala hebraica que se orgulham do seu idioma e que fazem as suas reuniões fechadas somente para o seu grupo, para a sua panela. Existem estudiosos que dizem que nesse momento da igreja, alguns judeus de fala grega que haviam se convertido, tinham dificuldade de frequentar as reuniões da igreja, porque não entendiam o que acontecia, porque não fazia sentido o que eles estavam fazendo ali. E olha só, a igreja aqui poderia muito bem ter rachado no meio. O movimento de Jesus iniciado em Atos 2 com o derramar do Espírito, está prestes a se dividir. Isso não te lembra alguma coisa? Isso não lembra você da história da igreja durante esses últimos 2000 anos? A igreja da onde você veio, a igreja que você não frequentava, talvez não era fruto de uma divisão, onde o pastor A não concordava com o pastor B, e aí houve uma treta, e aí cada um plantou a sua igreja. Isso não acontece? Acontece. Na verdade, é isso que acontece ao longo de toda a história da igreja. Quando uma visão com outra visão não se alinham, quando eles não têm o mesmo ponto de vista, quando um está mais apegado a uma doutrina A do que a doutrina B, quando o outro está mais focado nos de fora e o outro nos de dentro, quando certo líder vê que a igreja precisa fazer obra social e o outro acha que não, a igreja precisa fazer festa junina, alguma coisa dentro da igreja, as igrejas se dividem. Por quê?
Porque não tem alinhamento. Porque não tem conversa. Então, perceba que grande parte do nosso movimento é um movimento segregado, dividido. Onde as pessoas escolhem as suas preferências, as pessoas escolhem as suas próprias formas de enxergar o mundo, e elas não conseguem, diante do diferente, convergir num mesmo alinhamento. Gente, isso é um problema. Isso é um problema. Visão mais visão gera divisão. Agora, em Atos, no capítulo 1, verso 8, eu quero recordar algo importante. Atos 1:8 diz assim, vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em Judéia, em Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Quando Jesus disse isso, ele está falando isso para um grupo seleto de 11, porque Judas já tinha partido, e ele está dizendo para esses 11 o seguinte: olha, vocês que eu escolhi, vocês que são judeus, vocês que têm um nacionalismo, vocês que têm uma xenofobia quase que intrínseca a vocês. O judeu é assim, judeu é preconceituoso, judeu geralmente olha para o outro de um prisma como alguém que não tem valor nenhum. Ele está dizendo para eles, olha, vocês têm que ser testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. O grande problema em Atos 6 é que a igreja está se distraindo com os seus e está esquecendo os de fora. Não eram as viúvas hebraicas que estavam passando necessidade, eram as viúvas gregas. Não eram aqueles que falavam o mesmo idioma, eram aqueles que não conheciam mais aquele idioma. Ou seja, a minoria estava ficando de fora. E aí, Atos 1:8 nos recorda que a missão da igreja deve convergir com aqueles que são próximos geograficamente, próximos culturalmente, mas também deve contemplar os que são afastados geograficamente e também estão afastados do ponto de vista cultural. A igreja precisa ser uma comunidade de todos, onde branco, preto, onde judeu e grego, onde homem e mulher tenham a mesma dignidade, tenham os mesmos direitos, tenham a possibilidade de sentar e desfrutar da mesa da comunhão. Só que o grande problema é quando a gente se apega às minúcias, quando a gente olha apenas do nosso próprio prisma, quando a gente só se fecha na nossa tradição, na nossa maneira de ver, de enxergar, e não consegue olhar para o todo, e que está dentro da palavra, que diz que em Cristo já não há mais judeu, grego, homem ou mulher, escravo ou livre, todos são filhos de Deus. Então, o que eu queria que você se apegasse, é que o crescimento da igreja é marcado pela decisão de superar os obstáculos não essenciais, em favor do cumprimento da missão. Eu não estou dizendo aqui na minha fala, que a igreja então não deve, de forma intencional, olhar para algumas coisas e dizer assim, isso aqui é inegociável, isso aqui a gente não abre mão, isso aqui constitui quem nós somos, faz parte da nossa identidade, da nossa missão. A igreja precisa, ao longo da história, entender o que é essencial e o que não é essencial. Não dá para a gente chegar aqui e falar assim, então a Multi é uma comunidade, uma fraternidade de pessoas que ao invés de estudar a Bíblia, trazem a revista Veja, a revista Época, e eles estudam de uma forma de criar diálogos, estabelecer conexões entre cristãos e não cristãos. Gente, isso aí é clubismo, isso não é igreja. Existem coisas na igreja que são essenciais e que nós não podemos abrir mão. Mas olhando para Atos, olhando para esse debate do ponto de vista linguístico, cultural, são obstáculos não essenciais. São coisas que, se a gente precisa mudar a nossa linguagem, a nossa maneira de falar, a gente muda. Se a gente tem que trocar a nossa vestimenta e mudar a forma que a gente se veste, a gente muda. Se a gente precisa colocar um telão ou tirar o telão, colocar o ar-condicionado ou tirar o ar-condicionado, se a gente precisa ter uma transmissão ou não ter, a gente coloca ou tira. Mas tudo isso é não essencial.
Tudo isso é negociável. Tudo isso não constitui o valor de quem a igreja é. E aí a gente tem que estar disposto a superar esses obstáculos. Porque esse problema aqui em Atos 6 vai decorrer lá em Atos 15, quando há um concílio, uma reunião da igreja, onde eles entram ali num debate importantíssimo, se quem não era judeu teria que viver como judeu para ser um cristão. Então perceba, aqui é o comecinho do problema. É gente diferente chegando no meio da igreja, e a igreja expelindo, repelindo. A igreja olhando e dizendo, não, vocês de fala grega? Não, vocês de certa vestimenta? Não, vocês que têm uma tatuagem? Não, vocês que usam um piercing? Não, você que usa boné na igreja? E perceba, nós geralmente gostamos de pegar nessas coisas, não é? A gente gosta de transformar aquilo que não é essencial em inegociável. Não, não dá. Não tem como. Nós precisamos estar dispostos a abrir mão, a se esvaziar. E aí eu queria fazer aqui algumas perguntas. Como que o movimento judeu, a igreja nasceu dentro do judaísmo. Os primeiros apóstolos eram judeus, tinham práticas judaicas. Como que esse movimento poderia se contextualizar para alcançar os de fora? Como que eles poderiam olhar para os samaritanos e ter um pouco de misericórdia? E não chamarem de cachorro, de preconceituosos e assim por diante? Como pessoas de fala diferente, costume diferente, preferências diferentes podem viver juntas? Como que a igreja vai vencer os obstáculos que geram separação e vai preservar a unidade no espírito? Como uma igreja que se multiplicava exponencialmente pode se manter simples, multiforme, multigeracional? Nós temos que pensar sobre isso. Porque isso não é um problema da igreja de Atos, isso é um problema nosso. A multi corre um risco de ficar nichada a um único público, a um único perfil. Simplesmente porque o diferente a gente repele, a gente não gosta do diferente. Se chegar aqui um irmão assembleiano, vai ser muito bem-vindo. Mas ele solta um glória a Deus e a gente já olha, opa, que glória a Deus é esse? Geralmente a gente repele o diferente, a gente não acolhe. Nós temos que pensar sobre isso. Então, uma segunda consideração é que a crise não é apenas um obstáculo a ser vencido, mas é uma oportunidade a ser abraçada. O que a gente vê então agora na igreja em Atos é que essas crises, esses problemas que são gerados pelo crescimento da igreja, que afetam a unidade da igreja, como grego, como gentil, como publicano, como pecadores, vão viver juntos. Não era só um obstáculo a ser vencido, não é só comprar mais cesta básica e distribuir, é uma oportunidade a ser abraçada. No livro Vencendo Gigantes, Hernandes Dias Lopes vai dizer o seguinte: vencedores de gigantes não olham para os obstáculos, mas para as oportunidades. Vencedores de gigantes triunfam em público porque já tiveram importantes vitórias privadas. Vencedores de gigantes não desistem, mesmo diante dos maiores obstáculos. Não são movidos por elogios e nem desencorajados pelas críticas. É você quem escolhe se quer ou não vencer as crises e derrotas. As crises da nossa vida, os problemas, as dificuldades, os obstáculos, eles são a oportunidade de Deus de gerar em nós crescimento e maturidade. Crise é sempre uma oportunidade e nunca um obstáculo. Não ache que as dificuldades que você passa e que eu passo são na nossa vida um obstáculo, um gigante, algo inalcançável, inatingível. Não, crise é para o nosso bem, crise é para nos fazer crescer, crise deve ser acolhida como uma oportunidade de Deus, para que a gente seja mais parecido com Ele. E é isso que está acontecendo em Atos, essa crise entre judeus de fala grega, judeus de fala hebraica, onde um não está se entendendo com o outro, por uma questão cultural, por uma questão linguística, trouxe oportunidades. E a primeira delas é a seguinte: eles deviam estabelecer prioridades. Ou seja, os 12 convocaram uma reunião com todos os discípulos
E eu não sei que casa que caberia isso, porque já eram mais de 8.000. Mas enfim, convocaram uma reunião com todo mundo, com a galera. E disseram: nós, apóstolos, os 12, devemos nos dedicar ao ensino da palavra de Deus e não à distribuição de alimentos. Talvez você leia isso e fale assim: eles não entenderam qual é o BO. A resposta mais óbvia deveria ser assim: gente, vocês estão reclamando? Espera aí, eu vou resolver. Deixa eu fazer um telefonema, né? 0800, vai lá. Não. Diante de uma crise, diante de zum, de murmúrio, a primeira reação dos 12 não é alinhar o coração deles às necessidades das pessoas. Eles não se desesperaram, eles não saíram à caça de resolver os problemas, eles não cederam à pressão da multidão, eles não abriram mão de fazer a vontade de Deus, eles estabeleceram prioridades. Gente, eu sei que precisa fazer, eu concordo, mas existe uma prioridade. E as crises são oportunidades onde nós podemos estabelecer aquilo que é mais importante. E como eu falei, ser uma comunidade que vive em unidade não significa abrir mão de tudo. Não significa que a gente vai se desprender de tudo para incluir todo mundo. A porta da igreja não é larga, a porta da igreja é estreita e conduz à salvação. A porta larga conduz à perdição. Então, nós temos que ter bem claro quais são as prioridades. O que define o nosso propósito, a nossa identidade, a nossa missão. Nós não podemos nos perder pela pressão cultural, pela pressão social, que diz para a igreja o que ela tem que ser. Uma comunidade inclusiva, uma comunidade afirmativa, uma comunidade que aceita tudo e engole sapo. Não. A nossa prioridade é o reino de Deus e a sua justiça. A nossa prioridade tem a ver com fazer com que o diferente convirja em unidade, mas sem abrir mão do que é essencial, sem abrir mão da palavra, sem abrir mão da oração, sem abrir mão daquilo que nos faz ser quem somos, Jesus Cristo. É Ele que nos une. E se a gente perder Jesus, a gente perde tudo. Então, os 12 aqui, eles têm uma fala muito interessante. Porque a fala deles está conectada com essa afirmação do Dave Ferguson, que diz: estamos passando por um momento na história onde a crise de liderança permeia todos os segmentos. A grande questão aqui é que os 12 estão sendo pressionados a resolver o problema e não ponderar a causa, o motivo e como que eles podem de fato ser solução para aquele problema. E isso afeta a liderança. O nosso tempo hoje é um tempo onde os líderes não têm mais as suas prioridades bem definidas. E isso, gente, a gente lamenta. Lamenta com muita tristeza. Porque se tivéssemos líderes alinhados com o coração, com a mente, naquilo que Deus tem, com certeza a gente teria uma realidade diferente. Mas o que a gente vê hoje é pastores, lideranças, e eu quero aqui fazer um recorte disso para a figura do pastor, que não sabem para que existem, que não sabem para que foram chamados, que estão liderando as suas igrejas para o buraco, porque estão perdidos. Porque a cada nova demanda, a cada zum, a cada murmúrio, eles vão e pegam um modelo, Ctrl+C, Ctrl+V e trazem para a sua igreja uma nova ideia, sem propósito, sem identidade, sem reflexão, se aquilo vai promover unidade ou vai promover separação. Eu quero dar aqui alguns exemplos para ser bem franco com vocês. Na nossa realidade evangélica brasileira, nós temos o pastor Bombril. O pastor Bombril é o famoso faz tudo. É o pastor que é multitarefas. Ele tem 1001 utilidades. É aquele que desde a manutenção geral até o operário de obras, ele está no serviço. E não significa que o pastor não tem que ter um coração de servo, não significa que o pastor não possa ter mais de uma função, mas pastor Bombril é complicado, porque ele faz tudo, mas não faz aquilo que Deus o chamou a fazer. Existe o pastor CEO, o Bombril está lá, suando, lavando, passando, fazendo de tudo, e o CEO é o executivo.
O CEO é aquele que não se atém a essas necessidades materiais. Ele é o que resolve burocracias, resolve questões administrativas, operacionais. Ele é aquele organizador, sistemático, e ele é o CEO. Mas ele não tem cheiro de ovelha. Ele não se relaciona com as pessoas. Ele não vai na casa. Ele não foca em relacionamento. Mas é um pastor. Tem um pastor psicólogo também. É uma espécie de guru gospel. Ele tem que trazer resposta para tudo que você tem de questionamento. Todo tipo de problema, você manda uma mensagem para ele, ele tem uma resposta. Ele tem 5 passos práticos, 4 maneiras de vencer, 3 desafios para essa semana. E tudo é muito pragmático, é tudo muito funcional, porque ele é o psicólogo. Nada contra quem exerce a função de psicologia, quem é psiquiatra, quem trabalha com isso. Mas pastor é pastor, psicólogo é psicólogo. Não dá para a gente convergir as duas coisas. Não dá para a gente exigir do pastor uma função que ele não foi chamado a cumprir. Agora, tem o pastor popstar também. Aquele que chega de helicóptero, aquele que só vem para a hora do culto, que aparece na hora do show e depois que acaba o culto ele some. Cadê o pastor? Ele é o popstar, é a super estrela, ele é inalcançável, você não pode conversar com ele, você não pode chamá-lo pelo nome, porque ele é o popstar, ele é cercado por seguranças. Por fim, e talvez essa lista seja ainda mais exaustiva, tem um pastor narcisista também. Tem um pastor ditador, aquele que diz que ele é ungido do Senhor e que ninguém pode falar com ele. Ninguém pode questionar as suas decisões. É aquele que se reveste de um autoritarismo. É aquele que diz que tem uma cobertura espiritual. É aquele que fala que debaixo dele as pessoas prosperam. E que você não pode falar com ninguém que não seja ele. Todas as decisões da sua vida têm que passar por ele. Porque ele é quem sabe o melhor para você. E gente, isso é abuso de autoridade. Isso é manipulação. Isso acontece no meio da igreja brasileira. Então perceba que se a gente está falando de crise, a crise é uma oportunidade. Uma oportunidade para que como liderança a gente não se perca naquilo que fomos chamados a fazer. Aquilo que nós fomos chamados a fazer diz respeito a isso. Não permita que urgências temporárias tomem o lugar de prioridades eternas. Haverão demandas, haverão sinais, haverão necessidades, mas como líderes, como pastores, como vocacionados por Deus, nós temos que saber quais são as prioridades. E aqui os 12 deixam bem claro, nós não vamos servir as demandas das viúvas, nós vamos focar no ensino e na oração. E gente, isso não é negligência, isso é diligência. Não significa que eles estão sendo indiferentes àquela necessidade. Significa que eles sabem para que eles existem, para aquilo que foram chamados, e que eles não são nada nem menos daquilo que Jesus os chamou para ser. Discípulos, líderes, pastores do rebanho de Deus. Então, um desafio para nós aqui, prático. Como que a gente define aquilo que é não essencial e que se torna de alguma forma uma prioridade? Como que a gente consegue aqui visualizar de forma prática essas urgências temporárias que tomam lugar das prioridades eternas? Eu quero dar alguns exemplos sobre isso. Por exemplo, o trabalho. O trabalho é importante. O trabalho na vida do cristão é aquilo que traz subsistência. É aquilo que traz dignidade, é aquilo que glorifica Deus. Deus nos criou para o trabalho. Desde Gênesis a gente vê que o trabalho ele não é fruto da queda, o trabalho vem antes. Adão era chamado a cultivar, guardar, proteger o jardim. Ele tinha funções específicas. Só que muitas pessoas, ao invés de trabalhar para viver, elas vivem para trabalhar. Muitas pessoas, ao invés de transformar o trabalho em algo que glorifica a Deus, o trabalho se torna um ídolo. O trabalho se torna o fim último da sua existência. E se você não trabalha, você adoece. Se você não responde e-mail, você fica mal. Esse é um exemplo clássico de que uma urgência temporal tomou o lugar da prioridade eterna. Porque o trabalho não pode tomar o lugar de Deus na sua vida. O trabalho não pode estar à frente do seu tempo devocional.
O trabalho não pode estar à frente do seu tempo com a sua família. Quantos que não perdem suas famílias, esposas e filhos por causa de trabalho? E o trabalho que era para dar a base, o trabalho que era para servir a família, ele se torna concorrente. Esse é um perigo que a gente corre, se a gente não alinha a urgência temporária com a prioridade eterna, para aquilo que Deus te chamou, o que Deus quer fazer na sua vida. Um outro exemplo, muitos na tentativa de ter um diploma, de ter uma carreira de sucesso, vão nessa árdua tarefa de curso, de trabalho, de busca por performance, e a gente vive numa cultura hoje onde se você não faz mais e melhor, você não se destaca, você tem que trabalhar mais que todo mundo, você tem que fazer curso, você tem que fazer pós-graduação, você tem que fazer doutorado, pós-doutorado, e aí você vai nessa tentativa de ter uma carreira, de ter a tal da estabilidade. Só que aí, os seus filhos não te reconhecem mais. A sua igreja não sabe das lutas que você está passando. Aquilo que era prioritário ficou em segundo plano e você cedeu à pressão das urgências. Logo, a gente tem aqui um clássico exemplo também de alguém que ganhou o mundo todo, mas talvez perdeu a sua alma. De alguém que foi na corrida para o sucesso e fracassou na principal vocação como filho de Deus, de ser um pai, de ser um marido, de ser alguém na casa que é exemplo. O mundo que a gente vive hoje é um mundo que inverte valores, inverte prioridades, e nós temos que ter clareza. Não deixe que essas urgências que vão vir, as demandas vão vir, tomem lugar das prioridades eternas. Tomem lugar daquilo que Deus já disse que você tem que fazer. Não ceda à pressão do chefe, não ceda à pressão do grupo. Tenha clareza, o que Deus espera de mim. Os apóstolos tinham isso. E diante da pressão do zum, eles falaram, a gente vai focar na oração, na palavra. Deus nos chamou para isso. Agora, uma segunda oportunidade é que na medida em que as demandas crescem e se alargam, a gente precisa também delegar responsabilidades. E o texto nos aponta isso, que os apóstolos não estavam de forma alguma insensíveis, fazendo pouco caso do que estava acontecendo. Não é aquela coisa de que, olha, eu vou estudar, eu vou focar na minha vida e você que se vire. Não. Eles olharam para tudo isso e disseram, sendo assim, irmãos, escolham 7 homens respeitados, cheios do Espírito, de sabedoria, e nós os encarregaremos desse serviço. Ou seja, a crise é uma oportunidade de você estabelecer prioridade, mas a crise também é uma oportunidade de você delegar responsabilidade. Ou seja, abrir caminho, abrir espaço, deixar com que outras pessoas venham e tenham importância. Porque dentro daquilo que eu falei sobre pastores que se perdem na sua visão do que são chamados para fazer, nós temos uma coisa que é um problema, que é a tal da vaidade. O problema da vaidade é quando você quer ser a estrela e ninguém pode brilhar mais do que você. Quando você quer ter a atenção, o foco, os holofotes, e nada nem ninguém pode brilhar mais do que a sua beleza. E o que a gente vê aqui nos 12 é o oposto da vaidade, é a humildade. É dizendo, gente, a gente não tem condição de cuidar dessa demanda, fomos chamados para uma outra questão, mas a gente quer abrir espaço para que na igreja essas demandas sejam preenchidas. A gente não está com mimimi, a gente não está com vaidade, nós só dizemos o seguinte, que sejam 7 homens que tenham certas capacidades, que tenham certas condições, e a demanda vai ser resolvida. Ou seja, não há vaidade, não há presunção, não há arrogância, não há orgulho, não é aquela coisa de que eu estou certo e você está errado, não é aquele discurso fora de contexto de que sem mim nada podeis fazer, de que eu sou a pessoa que vai resolver os problemas da igreja. Não, os apóstolos estão reconhecendo diante do Espírito Santo a sua insuficiência. Nós não temos condição de resolver os problemas da igreja.
E aí, talvez, eu deixei aqui por final, um último pastor, dentro daquele conceito de liderança, que é o pastor super-herói. Ele quer salvar a igreja, ele quer morrer pela igreja. Só que o grande problema é que Jesus, o Senhor da igreja, já morreu. E Ele não chamou nenhum líder, nenhum pastor, nenhum voluntário para fazer mais do que Ele mesmo já fez. Ele deu a sua vida. Então, note que nós precisamos aprender a delegar. E essa é uma tarefa árdua. Porque delegar exige confiança, delegar exige esvaziamento, delegar exige renúncia. Eu sou bom em fazer, eu consigo, mas eu vou confiar que o outro também é capaz. Delegar exige você se esvaziar, é você abrir mão, é você abrir espaço e dizer que outros têm capacidades tão boas quanto a sua. Delegar não é concorrência, não é competição, não é, eu vou abrir mão, mas nossa, se eu pudesse puxar, eu puxava. Não. É descansar o coração. Deus está provendo pessoas para servir as demandas. Ele cuida do seu povo. A gente tem que descansar o nosso coração. Tem hora que a gente olha para a igreja, olha para as demandas, olha para tudo que tem que fazer e a gente fica doido. Não vou dar conta. Mas a gente tem que aprender a descansar e delegar. Delegar responsabilidades. E aqui o que eu queria chamar a sua atenção. Nós vemos aqui 4 Cs, que são muito importantes nesse texto, e que estão dentro do nosso projeto, dentro daquilo que nós como igreja sonhamos, para todo líder de ministério, líder de área. Primeiro, caráter, ou seja, delegar não é a qualquer custo, quem você é quando ninguém está te vendo. Homens respeitados, pessoas que diante das outras, tinham respeito, tinham temor, caráter, exemplo. Não dá para a gente delegar para quem não é exemplo, para quem não tem um modelo de vida a ser seguido. Então, muitas vezes, nós precisamos entender que Deus quer que a gente delegue, mas nós também precisamos encontrar pessoas de caráter. Não dá para deixar na mão de qualquer um, não dá para entregar a igreja preciosa de Deus na mão de saqueadores, de ladrões. Nós precisamos encontrar dentro do povo santo pessoas de caráter, mas também pessoas de capacidade. O texto diz para a gente, cheios de sabedoria, ou seja, pessoas capazes de resolver as coisas, com capacidade para aquilo que está sendo delegado. No caso aqui, servir as mesas, distribuir os alimentos, ser responsável por essas demandas de ir e vir, um mínimo de organização, um mínimo de capacidade. Nós temos usado aqui como frase dentro da nossa comunidade, a ideia de que você deve ter o mínimo de capacidade e o máximo de disponibilidade. Sabe por quê? Porque a capacidade nem sempre você vem pronto, mas você desenvolve. Então pensa só, se você não se acha capaz, mas você está disposto a aprender, você tem a maior capacidade, porque você não tem ainda um teto. Você não olha e fala, não, isso aqui eu já sei, eu já domino. Não, eu estou pronto para ser moldado. Eu estou pronto para ser lapidado. Mas também compromisso. Esses 7 homens tinham que ser pessoas de caráter, homens respeitados, pessoas com capacidade, cheios de sabedoria, mas cheios do Espírito de Deus. E porque o Espírito de Deus, o Santo Espírito é compromisso, porque o comprometimento com a sua função é primeiro relacionado ao comprometimento com a missão. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que antes de você fazer algo para Deus, você tem que estar comprometido com Deus que fez algo por você. Como nós dizemos aqui na Multi, ser antecede o fazer. Se comprometa com o Espírito Santo, que o Espírito Santo se compromete em usar a sua vida. Mas não queira usar aqui da igreja de um palanque, de uma performance, de um lugar para aparecer nas mídias sociais. O comprometimento vem antes. Se comprometa, pertença ao povo de Deus, se comprometa com o Espírito Santo. Mas por fim, conexão. E isso não está explícito no texto, mas está implícito. Porque quando você lê o texto e lê os nomes, você percebe que todos aqueles que foram nomeados, eles tinham algo em comum com as viúvas gregas. Eles tinham nomes gregos também.
Ou seja, os apóstolos estão abrindo caminho, abrindo espaço, não para mais judeus dentro da liderança, eles estão abrindo espaço para os diferentes. Eles estão abrindo espaço para quem é grego. Eles estão colocando para dentro homens que teriam a capacidade de se conectar. E sabe, a gente sonha com isso como igreja. A gente sonha que as crianças se conectem com crianças, que os adolescentes se conectem com adolescentes, que os adultos se conectem com os adultos, que os idosos, a terceira, a melhor idade, se conectem no nosso meio. Nós somos uma família multigeracional e o nosso sonho é que hajam conexões no nosso meio. Que você olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: você também tem esse sonho, você também tem essa esperança. Conexões são muito importantes. E uma última colocação dentro desse ponto para a gente caminhar para um final, é que todas essas 4 coisas, por serem coisas relacionadas ao fazer, ao servir, não estão dissociadas, distantes de uma capacitação espiritual. Ou seja, demandas materiais exigem capacitação sobrenatural também. Não é porque você vai fazer uma coisa técnica, que só caráter, capacidade, conexão, compromisso bastam. Você precisa do Espírito Santo. O pessoal que está servindo lá atrás, na transmissão, no som, a galera que está servindo na mídia, precisa tanto do Espírito, quanto o pastor que prepara o sermão. Nós somos movidos pelo Espírito, e desde lá do estacionamento, no conexão, em qualquer área da igreja, nós precisamos de uma capacitação espiritual. Não podemos fazer na nossa força, no nosso braço, precisamos do Espírito Santo. E nesse sentido, eu queria aproveitar essa oportunidade para reconhecer que essa realidade já tem acontecido no meio da nossa igreja. Ou seja, nós não somos uma igreja centralizadora. Nós não somos uma igreja que quer criar um pastor super-herói. Nós somos uma igreja que crê que o movimento de Jesus, ele é descentralizado. Onde Deus levanta pessoas para diversas demandas e Ele as capacita para servir. Então, eu queria pedir para que aqueles que estão dentro desse perfil se coloquem de pé. Ricardo, Tiagão, Aline, por favor, se coloquem de pé. Tiago também, Ronald, Davi. Tem uma galera que não dá para ver, mas está lá no fundo. Eu estou vendo eles. Estou vendo vocês, viu? Boa. Essas pessoas, gente, são pessoas que nós enxergamos como igreja, que tem caráter, capacidade, compromisso e conexão. São pessoas que no nosso meio estão sendo levantadas para liderar, para puxar as fileiras. E eu queria nesse momento te convidar a dar o seu maior aplauso para essas pessoas, em nome de Jesus, por tudo aquilo que Deus tem feito através da vida deles. Deus tem usado poderosamente a vida dessas pessoas. E nós como igreja queremos reconhecer: vocês nos abençoam, vocês nos capacitam a ser uma igreja mais relevante, uma igreja mais saudável. Pode sentar, muito obrigado, gente. Caminhando para o fim, um último ponto, uma última consideração que eu gostaria de fazer. Se nós já olhamos que no caminho do crescimento há obstáculos, se nós já observamos que também essas crises não são apenas para superar obstáculos, mas para abraçar oportunidades, uma última consideração é que a diversidade é a verdadeira responsável pela unidade. E por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu falei no último ponto anterior, os 7 que foram escolhidos, eles não foram escolhidos por acaso. Eram homens respeitados, cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, mas eram homens diversos. Ou seja, nós não vamos encontrar resposta para os nossos problemas relacionados à unidade com uniformidade. O que seria isso? Uniformidade tem a ver com aquilo que é igual, que é uniforme. É como se a gente colocasse aqui a mesma roupa em todo mundo e esperasse que todo mundo tivesse as mesmas ações, as mesmas reações, os mesmos procedimentos. Não é assim que a gente resolve o problema da igreja. Não é colocando a mesma caricatura em todo mundo. Não é esperando que todos ajam da mesma maneira, porque somos diferentes. E Deus nos fez assim. Deus nos fez segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Mas Ele fez macho e fêmea. Ele fez homem e mulher, porque a ideia de Deus é que haja uma complementariedade.
Ou seja, o diferente não é estranho, o diferente é complementar. E sabe de uma coisa? Quando um homem e uma mulher se casam e se unem em matrimônio, é isso que eles estão dizendo. Eles estão olhando um para o outro e dizendo assim: nós somos diferentes. Nós temos famílias diferentes, nós temos histórias diferentes, nós temos sonhos às vezes diferentes, nós podemos ter gostos diferentes, mas a gente enxerga um ponto de conexão. A gente enxerga um ponto de alinhamento, onde aquilo que Deus está fazendo na minha história, está fazendo na sua história, e a gente se une. E aquilo que eu não tenho, a outra pessoa tem, e aquilo que a outra pessoa não tem, eu tenho. Nós, como igreja, precisamos entender que há uma enorme diferença entre unidade e uniformidade. Uniformidade tem a ver com aquele que é igual, unidade tem a ver com aquele que é diferente. E é por isso que a diversidade, a responsável principal pela unidade, é o diferente que agrega, e não o igual. Agora, olhando para o texto e caminhando para o versículo 5, diz assim: a ideia dos apóstolos agradou a todos. E eles escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, também Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas, Nicolau de Antioquia, e que antes se havia se convertido ao judaísmo. Esses 7 foram apresentados aos apóstolos, que oraram por eles. Eles impuseram as mãos. São 7 homens diferentes. Destaco aqui Estevão, que no próximo capítulo, já dando um spoiler, vai ser morto, martirizado, apedrejado. Mas um homem cheio de fé, cheio do Espírito, que não ia só cuidar das necessidades da mesa, mas para além disso, uma testemunha viva de Jesus. Filipe, dentre eles, alguém responsável por proclamar o evangelho também para os samaritanos. Ou seja, a igreja trazendo pessoas diferentes está ganhando uma bagagem diferente. A igreja está ganhando uma oportunidade diferente, de novas conexões sendo criadas, de novas pessoas se achegando, do círculo da igreja se expandindo. Então, quando a gente traz o diferente para perto, a gente não perde, nós ganhamos. Quando nós acolhemos o diferente, nós ganhamos. E por fim, uma última menção aqui, Nicolau de Antioquia. Ninguém sabe quem é esse cara, mas existe uma informação importante nesse texto que diz: ele havia se convertido ao judaísmo, ele era um prosélito, ou seja, um gentil, alguém que não tinha nada a ver com o judaísmo, e que se converteu e se reconheceu como pecador, aceitou Jesus como Senhor, e então foi escolhido. Então o que eu quero que você perceba, que o que nós temos aqui nessa seleção, nesse time para servir as mesas, é diversidade. Nós não temos aqui homens com o mesmo padrão, com o mesmo biotipo, nós temos pessoas diferentes. E sabe, a multi precisa ser essa comunidade multiforme, que abre espaço para o diferente, que acolhe as diferenças, que não olha para aquele que é diferente e simplesmente reprime, expele, mas que a gente possa ser uma comunidade diversa, que olha para o diferente e acolha, seja o mais velho, seja o mais novo, seja o mais rico, seja o mais pobre, seja o preto, seja o branco, o amarelo, nós precisamos de diversidade. Jesus morreu para comprar um povo de toda tribo, língua e nação. Jesus morreu para estabelecer um pacto que vai para além dos judeus. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Ou seja, Jesus não morreu pelos iguais, Jesus morreu pelos diferentes. E nesse sentido, a unidade é o resultado direto da morte e da ressurreição de Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você: a gente só pode ser um, porque Jesus morreu no nosso lugar. Sabe por quê? Porque na nossa história como humanidade, desde que o pecado entrou no mundo, o que a gente faz uns com os outros é brigar, é se dividir, é acusar. Desde lá do Gênesis, Adão e Eva, que olharam um para o outro, e na medida que olharam um para o outro, disseram: ó, essa sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa sim me corresponde, essa sim me complementa, não porque é igual, mas é diferente.
Não é Ivo, é Eva. Adão e Eva são diferentes. Mas na medida em que o pecado entra no mundo, o Adão olha para Eva e fala assim: foi ela. Foi ela. Não fui eu, Senhor, que pequei, foi ela. O problema é a Eva. Eu tinha falado para o Senhor, não era uma boa ideia me dar uma mulher. Você viu o que aconteceu? E aí Deus vai lá e fala para Eva, e Eva foi a serpente. E aí ambos começam a brigar. E você olha para os filhos, Caim e Abel, e você espera a unidade? Não. O Caim, por não ter oferecido uma oferta tão bela como de Abel, ficou com raiva, ficou com inveja. Deus falou: Caim, o pecado está na sua porta, você deve dominá-lo. E o que o Caim fez? Matou Abel. Primeiro assassinato da história, entre dois irmãos, filhos do mesmo casal. O que eu quero dizer com tudo isso, é que se você olhar a história da humanidade, o que você vai ver é segregação, divisão. E isso não pode acontecer no meio do povo de Deus. Porque se somos povo de Deus, somos um. O Espírito Santo nos une. E para representar tudo isso, e para a gente caminhar para o fim, eu gostaria de convidar você para um experimento. Você topa? Você tem fôlego ainda? Um experimento. Gostaria de convidar aqui o meu assistente. Palmas para ele, gente, nosso assistente aqui. E nesse experimento, boa, deixa eu colocar minha vestimenta. Nesse experimento, a gente vai ter a oportunidade de, na prática, vivenciar tudo aquilo que foi falado, tudo aquilo que Atos 6 nos demonstra e que a gente vai poder ver. Essa semana, estava uma semana muito corrida, semana de fim de bimestre, um monte de coisa para fazer, e eu não estava conseguindo almoçar em casa. E aí a Lari deixava o almoço quase que, praticamente pronto. Mas um dia desses ela falou assim: amor, eu fiz uma batata, só que ela não está frita, você vai ter que fritar. Falei, lá vou eu, né? Esquentei o óleo, esperei um tempinho, e aí fui lá e joguei a batata. De repente, explodiu. Falei assim: meu Jesus, está aí uma ilustração para a Muti. Sabe por quê? Porque se a gente fosse olhar para esse exemplo, por que a minha batata frita não deu certo? Por uma questão simples, gente. A batata estava úmida, molhada. E o óleo aqui e a água, eles não se misturam. Então eu vou pedir aqui para o Tiago completar de óleo aí, para a gente ver o que vai dar essa situação. Tem todo tipo de pastor, né? Tibo e perônio são novidades. Bem isso, né? Você vê? Então vamos lá? Vamos. Vai me guiando aí no experimento. Bora lá. Aí, acho que tá bom. Fechou. Ó, a gente vai perceber o seguinte. A gente tem a água aqui, que estava já embaixo. E você tem um óleo. Vocês perceberam que no momento que o Tiago estava derramando, o óleo foi descendo, foi se misturando. Só que chegou um momento em que está bem claro aqui pelas cores, que um é uma coisa e o outro é outra. A densidade da água é maior e por isso que a água está embaixo. E eu pesquisei no Google para saber isso, sabia? Boa. Pois é, não sabia dessa informação. Mas enfim, o que é importante é que aqui está a raça humana. Ou seja, num experimento, numa tentativa de demonstrar na prática o que é a divisão, a segregação, a gente tem isso aqui. O Tiago pode tentar misturar, o Tiago pode tentar fazer com que as coisas se unam. As partículas em algum momento parece que estão se unindo, mas no fim das contas o nosso resultado é divisão. Gente, essa é a tentativa do ser humano de lutar pela inclusão. A gente fala hoje de um mundo que luta muito pela inclusão, mas é essa a tentativa. A gente luta pela inclusão daquele que é oprimido, daquele que é segregado, daquele que é indiferente, e o resultado é esse: é exclusão, é indiferença, é preconceito, é hipocrisia. Por quê? Porque onde abundou o pecado, a gente só tem separação. Judeus de fala grega, judeus de fala hebraica. Não há como a gente resolver isso. Mas aí tem um elemento novo: oferecimento limpol. Esse elemento novo a gente pode chamar de Espírito Santo. Esse elemento novo a gente pode pensar que dentro desse tema aqui de divisão, o Espírito Santo vem e ele é derramado. E quando o Espírito de Deus derrama sobre nós fôlego, vida, quando o Espírito de Deus transforma,
Quando o Espírito de Deus vem, por meio daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Ele nos dá esperança. A gente tem esse resultado aqui. A gente mistura a uma nova equação. E aí você percebe, ele fica homogêneo. Isso significa, no fim das contas, o seguinte: não dá para a gente lutar por unidade sem o Espírito Santo. Não dá para a gente viver uma vida de unidade sem aquele que nos faz um. A água e o óleo não se misturam. Mas quando a gente coloca um novo fator, e quando a cruz de Cristo é derramada e o Espírito Santo vem, a gente tem agora uma nova possibilidade. A gente tem um novo alinhamento, uma mistura homogênea, onde agora não dá para ver mais o pobre, o rico, o branco, o preto, não dá para ver o judeu, o grego, todos somos um. E aí, o que eu queria te dizer, talvez você chegou aqui nessa noite, e eu não sei a sua história, mas talvez você se encontra nessa equação aqui. Você se encontra numa realidade onde você não está misturado, você está segregado, você está separado. Pode ser a sua família, pode ser um amigo, pode ser na igreja, pode ser alguma relação, um relacionamento rompido. Talvez há situações da sua vida que você se veja assim: eu não gosto, eu não falo, eu cancelei nas redes sociais, deixei de seguir, eu não me misturo. O meu convite para você nessa noite, diante daquilo que o Espírito de Deus pode fazer, é que você abra a mão do seu orgulho e que você se renda aos pés de Jesus. Que você perdoe, que você se entregue. Porque é bem verdade que geralmente a gente fala: ah, João, mas você não conhece o que eu sofri. Você não sabe a dor que eu passei. Você não sabe a ofensa que eu tive que ouvir, o sapo que eu tive que engolir. Mas deixa eu te fazer uma pergunta: você sabe o que Cristo teve que padecer? Você sabe que o corpo de Cristo foi partido? Você sabe que aquilo que Jesus fez foi para nos fazer um e não diferentes? Então deixa eu dizer uma coisa para você: abra mão, perdoe, libere perdão, deixe de ser dividido e seja um com o seu irmão. Saia daqui nessa noite com essa decisão: olha, eu quero procurar essa pessoa, eu quero dizer que eu a amo, eu a perdoo em Cristo Jesus, e eu quero reestabelecer a minha conexão, porque eu sou um. Meus irmãos, essa é uma decisão que cabe a você, que cabe a mim. Permitir que o Espírito de Deus sonde nosso coração e veja se há sinais na nossa vida de que a gente precisa viver em unidade. Eu tenho certeza que na sua história, na sua família, naquilo que você já vivenciou no seu trabalho, existem rupturas, existem marcas que precisam ser quebradas, existem barreiras, existem abismos que precisam ser quebrados, e pelo sangue de Jesus a gente pode viver isso aqui. Então eu queria convidar você nesse momento a orar comigo, e nessa oração eu queria te dar a oportunidade, se você entende que a sua vida, ela já foi comprada pelo sangue de Jesus, se você crê que aquilo que Jesus fez, não foi pelos iguais, mas foi pelos diferentes, e se você vê na sua vida algo que te afasta do seu irmão, que te leva para longe, que te expele, que te mantém dividido, indiferente, eu queria que você levantasse a mão nessa noite. Eu queria orar por você, para que essa decisão que você está tomando seja confirmada ao longo dessa semana, e que você saia daqui motivado a perdoar, a entregar toda amargura, todo ressentimento, toda divisão, todo preconceito nas mãos de Jesus. Se você entende isso nessa noite, eu queria convidar você a levantar a sua mão nesse momento. Eu quero orar por você nesse momento. Amém. Deus, eu oro, Deus, para que haja em nós, nesse momento, espírito de unidade. Eu oro, Deus, para que aqueles que têm, talvez, relacionamentos rompidos, talvez aqueles que não falam com seus pais, talvez aqueles, Deus, que não conversam com seus irmãos, que vivem, Deus, em pé de guerra, com brigas, com divisões. Eu oro, Deus, para que em nome de Jesus, toda divisão, toda briga, toda maldade seja quebrada, Deus. Eu oro, Deus, para que haja nesse coração perdão, haja nesse coração liberdade, haja nesse coração, Deus,
transformação para a glória de Jesus. Eu oro, Deus, para que o Senhor quebre todo espírito de contenda, quebre, Deus, todo espírito de divisão, tudo aquilo, Deus, que nos leva para longe e nos faz se justificar dizendo que nós temos razão. E eu peço, Deus, que em Cristo toda indiferença, todo pecado, toda maldade, toda amargura, todo ressentimento sejam crucificados, Deus, em nome de Jesus, amém. Mas eu quero dar mais uma oportunidade nessa noite. Eu não posso deixar de falar tudo que eu falei, sem deixar de dizer que talvez você tenha olhado para a sua vida e percebido que o seu problema não é o outro, o seu problema é Deus. E talvez diante de tudo aquilo que a gente falou, que a gente conversou, talvez você esteja olhando para a sua vida e pensando assim: não é que eu tenho um problema com meu pai, com a minha mãe, não é que eu tenho uma indiferença com os meus parentes, não é que eu tenho um problema com a igreja, com o líder, eu tenho um problema espiritual. Toda falta de unidade vem de um problema espiritual, vem de uma separação que não começa no relacionamento, ela começa por causa do pecado. A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus, estão destituídos, afastados. O pecado nos leva à separação, o pecado e a morte nos levam a viver longe de Deus e há um abismo entre nós. Mas a boa notícia nessa noite é que Jesus venceu a morte, Jesus reestabeleceu conexões, e todo aquele que está em Cristo tem a possibilidade de viver uma nova vida. Então, também nesse momento, eu queria te dar a oportunidade. Se você entende que você é um pecador e está afastado de Jesus, e que o seu problema não é o outro, o seu problema é você mesmo, e o seu próprio pecado e a sua própria indiferença para com o Criador, que você levante sua mão nesse momento, e que a gente possa juntos orar como igreja por essa decisão, crendo que essa decisão tomada hoje pode significar um realinhamento com as pessoas, um realinhamento com a sua família, um realinhamento com a igreja. Se você quer fazer isso nessa noite, levante sua mão, eu quero orar por você. Jesus, eu oro também nesse momento, por aqueles que se veem afastados de Ti, longe do Criador, que se percebem, Deus, de alguma forma indiferentes, cujo pecado os afasta, os expele, porque o Senhor é um Deus santo e nenhum pecado é tolerado diante da sua presença, Deus. Eu oro para que essas pessoas que olham para a sua própria vida e se veem, Deus, esquecidas, longe de Ti, encontrem hoje unidade. Unidade que é só promovida pelo sangue de Jesus. Unidade que só nos faz caminhar juntos, porque estamos debaixo do mesmo Senhor e Salvador que é Cristo. Eu oro, Deus, para que haja genuína conversão. Oro para que haja transformação. Oro para que o Senhor sustente essa decisão para a glória e para o nome de Jesus. Essa é a minha oração. Amém. Amém.